Olá, sejam bem-vindas a mais uma aula do curso Promotoras Legais Populares, Mulheres e Sua Voz. O tema de hoje vai falar sobre pensão alimentícia, o capital invisível investido na maternidade. E quem vai falar sobre esse tema é a advogada Patrícia Amorim, especialista no direito das mulheres. Mas antes, eu quero pedir para você curtir, compartilhar e comentar essa aula para que mais mulheres possam ter acesso a essa informação. Desejo a todas vocês uma ótima aula. Bom dia a todas, bom dia a todos. É uma honra estar aqui para compartilhar com vocês uma reflexão sobre um tema que ultrapassa o direito da família e nos convida a pensar sobre dignidade, corresponsabilidade parental, desenvolvimento infantil e justiça social. Meu nome é Patrícia Amorim, sou advogada, pedagoga, palestrante, consultora jurídica, empresarial e escritora. Sou especialista em direito das mulheres, direito civil, direito de família e direito do trabalho, dedicando minha atuação à defesa dos direitos das mulheres, das crianças e das famílias, sempre com o propósito de promover soluções jurídicas humanizadas e socialmente responsáveis. Também inspirada na minha própria vida, sou autora do livro Você Pode Chegar Onde Quiser, uma obra inspirada na certeza de que a nossa história não determina o nosso destino. Mesmo diante das maiores dificuldades, é possível reconstruir a vida, transformar a dor em aprendizado e alcançar objetivos que pareciam impossíveis. Mas hoje não estou aqui apenas como advogada, pedagoga e escritora. Estou aqui, sobretudo, como mulher, como mãe, como profissional. E vim relatar um pouco da minha história para vocês. Durante 9 anos fui casada. Quando meu casamento terminou, minha filha caçula tinha apenas 1 ano de idade e meu filho mais velho tinha 9 anos. A partir daquele momento, vivenciei a realidade de mulheres, milhares de mulheres brasileiras. Tornei-me mãe solo. Criei meus filhos sem rede de apoio e sem receber pensão alimentícia. Acabei assumindo todas as responsabilidades relacionadas à criação, educação, saúde, sustento e formação deles. Ao mesmo tempo em que precisava trabalhar, também precisava educar, acolher, ensinar valores, acompanhar o desenvolvimento escolar, cuidar da saúde física, da saúde emocional dos meus filhos e manter também a esperança que dias melhores chegariam. Foi uma trajetória extremamente desafiadora, pois eu me casei muito jovem, me casei aos 16 anos e tive que gerir todas essas questões financeiras, emocionais, desafio enquanto mulher. Foi nessa caminhada que compreendi algo que transformou profundamente minha forma de enxergar o direito. Que existe um patrimônio construído diariamente dentro das famílias que não aparece nos contratos, nos extratos bancários ou nos balanços financeiros. É o patrimônio do cuidado, é o tempo dedicado, são as noites sem dormir, são as oportunidades profissionais adiadas, é a carga mental, é o trabalho invisível que sustenta o desenvolvimento de uma criança. Como pedagoga, aprendi que nenhuma criança se desenvolve de forma saudável sem vínculos, sem presença, sem afeto, sem estabilidade. Como advogada, compreendi que o direito precisa reconhecer que o cuidado também possui valor jurídico e econômico. Como mãe, vivi essa realidade todos os dias. Foi justamente dessa união entre a experiência pessoal,
a formação acadêmica e a atuação profissional que nasceu essa palestra. Hoje eu convido cada uma de vocês a refletir sobre uma pergunta que pode transformar a maneira como enxergamos a pensão alimentícia e corresponsabilidade parental. Quanto vale? Me respondam. Quanto vale o cuidado? Talvez essa seja uma das questões mais importantes para o direito da família contemporânea. Porque criar um filho exige muito mais do que recursos financeiros. Exige presença, exige responsabilidade, exige compromisso, exige amor traduzido em atitudes diárias. E esse é o verdadeiro capital invisível investido na maternidade que muitos não enxergam. Sejam todos muito bem-vindos e começaremos agora a nossa aula. Agora, nós vamos falar um pouco sobre o que é pensão alimentícia. Antes de falarmos em valores, percentuais ou execução, precisamos compreender um aspecto fundamental. A pensão alimentícia, ela não é um benefício concedido ao pai ou à mãe. Ela também não constitui uma penalidade imposta ao genitor que não reside com a criança. Eu vou falar um pouco sobre a perspectiva jurídica. A pensão alimentícia, ela representa concretização de um direito fundamental da criança e do adolescente. Ela decorre diretamente do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, da solidariedade familiar, da proteção integral daquela criança e da correspondência parental. A obrigação alimentar, ela possui uma natureza jurídica, personalíssima, própria daquela pessoa, ela é indisponível, ela não pode ser renunciada e ela é para os filhos menores. Está diretamente vinculada ao dever constitucional de uma assistência, da assistência material. A Constituição Federal transformou completamente a visão do direito da família. O artigo 226, ele estabelece que a base familiar é a base da sociedade. O que ele estabelece? Que a família ela é a base da nossa sociedade. Já o artigo 227 determina que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade, direitos fundamentais, entre eles vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, convivência familiar. Percebam uma questão muito interessante. A Constituição, ela não fala apenas em comida, ela fala em desenvolvimento integral daquela criança. Portanto, quando o direito fala em alimentos, ele fala em desenvolvimento humano em sua integralidade. O que isso significa? O que significa alimentos na palavra propriamente dita? A palavra alimentos, ela pode induzir a um erro. No direito civil brasileiro, alimentos possuem um sentido muito mais amplo. Compreendem tudo aquilo que é necessário para uma vida digna, incluindo alimentação, moradia, vestuário, medicamentos, plano de saúde, lazer, transporte, internet, material escolar, atividades esportivas, desenvolvimento cultural, entre outros. Hoje nós podemos afirmar que os alimentos, eles representam o custeio da formação integral da pessoa humana. E quem tem o dever de pagar? Esse dever ele decorre do poder familiar. Não existe ajuda, existe obrigação legal. O Código Civil determina que ambos os pais possuem
responsabilidade pelo sustento de seus filhos. Isso significa que pai e mãe devem contribuir, cada um conforme as suas possibilidades e conforme as necessidades da criança. Esse talvez seja o princípio mais importante dessa palestra, que é o princípio da corresponsabilidade parental. A Constituição acabou com a ideia de que existe um pai provedor e uma mãe cuidadora. Hoje, o que existe é a corresponsabilidade. O cuidado pertence aos dois, o sustento pertence aos dois, a educação dessa criança pertence aos dois, a presença pertence aos dois. Mas, infelizmente, na prática, ainda observamos uma profunda desigualdade nesse quesito. Grande parte das mães continua acumulando trabalho remunerado, trabalho doméstico, trabalho emocional, administração da rotina familiar, acompanhamento escolar. E é aqui que surge o conceito de capital invisível, o binômio necessidade e possibilidade. O Código Civil ele estabelece que os alimentos devem observar dois critérios: necessidade, possibilidade. A criança ela necessita. O alimentante ele possui determinada capacidade econômica. O juiz ele procura equilibrar esses dois elementos, mas hoje a doutrina acrescenta um terceiro elemento, que é a proporcionabilidade. Cada genitor vai contribuir conforme a sua realidade econômica. No Brasil, nós temos um mito que os pais devem pagar 30% sobre o salário. Uma das maiores fake news jurídicas do Brasil. Muitas pessoas acreditam que a pensão sempre corresponde a 30% do salário. Isso não existe. Nenhuma lei estabelece esse percentual. O juiz ele vai analisar o caso concreto. Ele vai analisar caso a caso de cada família. Ele até pode fixar, após a análise do caso concreto, ele pode fixar 10%, 15%, 20%, 35%, 40%, 50%, enfim, ou qualquer outro valor compatível. Mas tudo depende das provas, tudo depende da necessidade daquela criança. O que vai ser necessário para garantir o desenvolvimento integral daquela criança? Será que 30% em cima de um salário mínimo, ele vai garantir a subsistência, o desenvolvimento integral daquela criança? Com certeza não. O capital, agora nós vamos falar sobre o capital invisível da maternidade. Agora sim, nós chegamos num ponto central, num ponto crucial da nossa reflexão. Eu vou dar um exemplo de um caso prático que eu atendi lá no meu escritório. Imagine duas pessoas. O pai paga R$ 1.500 por mês, a mãe dedica aproximadamente 16 horas diárias aos cuidados dessa criança. Agora eu pergunto, quem está investindo mais? Mas não existe uma resposta pronta, não existe uma resposta simples. Porque existem dois patrimônios. Um patrimônio invisível, que é o patrimônio do cuidado, e um patrimônio financeiro. Falando em patrimônio invisível, que muitas vezes não é reconhecido, na maioria das vezes, ele é composto por tempo, por presença, por trabalho doméstico, por carga mental, por educação, por apoio emocional, por planejamento, renúncia profissional. Falando no quesito renúncia profissional, eu vou dar um meu exemplo de vida, um exemplo que aconteceu comigo. Eu me casei muito jovem, aos 16 anos, porém,
eu tive que trabalhar para cuidar dos meus filhos. Eles ficavam na escola por um período e após chegarem da escola, ficavam 2 horas com a minha mãe. Porém, o que minha mãe dizia? Ela é um exemplo nítido e real de uma renúncia profissional. Minha mãe dizia que eu só poderia trabalhar 6 horas porque eu teria que cuidar das crianças, que eles não poderiam ficar sem a mãe por mais que 6 horas. Isso é um exemplo clássico de uma renúncia profissional, porque eu deixei de financeiramente ganhar melhor, de proporcionar algo melhor para eles, porque eu só poderia trabalhar 6 horas. Isso é uma renúncia profissional. E quantas mães não fazem isso? Deixam de trabalhar para se dedicar àqueles filhos, ou porque não tem com quem cuidar, não tem com quem deixar, ou porque se sentem extremamente as únicas responsáveis pelo cuidado dos filhos. Então, esse patrimônio dificilmente ele vai aparecer lá na sentença do juiz. Esse patrimônio, ele é um patrimônio oculto, porém real. Ele existe. Ele existe no dia a dia das mães. Agora vamos falar sobre a economia do cuidado. Economistas, eles chamam esse fenômeno de economia do cuidado. Se todo o trabalho realizado gratuitamente pelas mulheres fossem remunerados, eles representariam uma parcela significativa da riqueza produzida em um país. Entretanto, ele permanece invisível. Não gera salário, não gera férias, não gera 13º, não gera desenvolvimento humano. Um outro ponto é, por que que a pensão ela não paga a mãe? A pensão alimentícia não paga a mãe. Essa é uma confusão muito comum. Outro exemplo, no escritório, os genitores chegam e falam expressamente: eu não vou pagar pensão para ela. Porém, eu procuro esclarecer esse ponto de forma muito clara. A pensão é para a criança. Isso é nítido que ninguém está preocupado com essa mãe. Ninguém está pensando que ela dedica tempo emocional para cuidar dessa criança. A pensão, ela nunca pertence à mãe. Ela pertence ao filho. O dinheiro deve ser utilizado para atender a necessidade da criança. Quando a mãe ela administra esses recursos, ela atua como representante legal do menor. Ela não está recebendo nenhuma remuneração pela maternidade. Porém, a mãe também contribui, mesmo que ela não trabalhe remunerada. E esse ponto, ele costuma ser ignorado. Quando a mãe possui a guarda, de fato, ela já contribui diariamente. Ela fornece alimentos in natura, é ela que prepara os alimentos de seu filho, ela administra a rotina dessa criança, ela cuida da saúde, ela transporta, ela educa, ela protege. A contribuição dela nem sempre ocorre em dinheiro. Apesar que agora na sociedade contemporânea, muitas mães trabalham remuneradamente. Porém, além de trabalhar remunerada, ainda tem que suprir todas essas outras áreas que nem sempre ocorre com dinheiro, mas possui um enorme valor econômico. Qual que é o papel do advogado nessa questão da pensão? O advogado ele não deve enxergar apenas os números. Ele deve compreender toda a dinâmica familiar. Quem leva ao médico, quem acompanha a escola, quem compra o uniforme, quem organiza consultas, quem falta ao trabalho quando a criança adoece. Esses elementos, eles demonstram quem efetivamente suporta o capital invisível do cuidado.
E no Brasil, na maioria das vezes, quem suporta esse capital invisível do cuidado são as mulheres, são as mães. Agora nós iremos para uma reflexão final. Gostaria de terminar esse módulo com uma pergunta. Se a sua empresa resolvesse contratar profissionais para substituir todas as funções desempenhadas diariamente por uma mãe, quantos profissionais seriam necessários? Uma babá, uma professora, uma motorista, uma cozinheira, uma psicóloga, uma enfermeira, uma administradora? Talvez 7 ou 8 profissionais, ou até mais. Agora pense, quanto custaria essa equipe? Percebem por que chamamos isso de capital invisível? Porque esse investimento, ele acontece todos os dias, por longos anos. Porém, sem folha de pagamento, sem reconhecimento, sem aposentadoria específica, sem remuneração. Mas ele produz o maior patrimônio que uma sociedade pode construir. Uma criança saudável, protegida e preparada para o futuro. E, consequentemente, um adulto seguro, um adulto autônomo, capaz de gerir todas as questões de sua vida. Isso decorre do cuidado. Isso decorre do cuidado invisível. E como especialista em direito, é importante destacar que o capital invisível investido na maternidade, ele é uma construção diária, inspirada sobre a economia do cuidado, e não constitui um instituto jurídico previsto expressamente na legislação. Nós, sociedade, nós, advogados, nós, operadores do direito, devemos fazer com que esse cuidado invisível ele apareça, analisando o caso concreto. É com muita honra que eu agradeço a presença de vocês. Tenham todos uma excelente tarde.